Olá, tudo bem? Este é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. O Brasil vai ter representante na cerimônia do Oscar nesse ano de 2020. The Edge of Democracy. Com um filme que, desde o começo, gerou polêmica, para dizer o mínimo. É o Democracia em Vertigem, um documentário da cineasta Petra Costa, que narra de uma maneira bem particular os acontecimentos e o processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma presidente destituída, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Pois bem, meu convidado aqui no 15 Minutos hoje é o Paulo Pousonoff, editor de ideias aqui da Gazeta do Povo, que assina um artigo sobre o tema na Gazeta e agora vai conversar com a gente aqui nesse episódio. O Paulo, gostando ou não do filme, hein? Para começar, a indicação é importante ou não é? Não tem nenhuma relevância? Oi, Márcio. Como eu digo lá no meu artigo, é importante sim. Representa a chancela de Hollywood a uma narrativa. A narrativa de esquerda. Mas você acha, então, que essa indicação, ela ajuda a chancelar essa forma de narrar os acontecimentos aqui no Brasil, inclusive perante o mundo? Assim? Ajuda internacionalmente, com certeza. O Oscar é importante, serve para isso, né? De alguma forma, ele exalta as nossas preferências, não só estéticas, né? Porque o Oscar se transformou numa plataforma política, mas também as preferências políticas, aí no caso da elite cultural mundial. Você, lembro que a gente conversou, inclusive estava revendo aqui o nosso histórico do 15 Minutos, no episódio número 2 do 15 Minutos, nós falamos aqui sobre Democracia em Vertigem, aquela época, se não me falha a memória, quando o New York Times colocou o filme como um dos melhores do ano passado, 2019, certo? Lembro que você também não gostou muito assim do filme. Ainda assim, para quem não viu, vale a pena ver ou não vale a pena ver, Paulo? Eu acho que sempre é bom se expor a ideias, mesmo que, assim, de antemão você não concorde com elas, sempre vale a pena se expor a essas ideias e tirar suas próprias conclusões. Eu, particularmente, achei a narração muito ruim e a narrativa bastante equivocada. A narração, quando você diz, é a questão da própria diretora, né? Que é a Petra Costa, ela que faz a narração do documentário. Para quem não viu ainda, é uma narração que tem toda uma característica um pouco mais lenta e tal, né? Você acho que pode fazer uma crítica melhor, assim, até inclusive da narração. Enfim, mas também foi alvo de algumas críticas, né? Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo. E você comenta também no artigo, voltando um pouco sobre a questão do Oscar, que o Oscar ainda tem uma relevância, mas você acha que tem, pelo menos para alguma parte das pessoas, o Oscar perde um pouco ao longo do tempo, vai perdendo um pouco de importância, sim ou não? Importância, não sei, cria uma certa ojeriza, né? Eu acho assim que de uns anos para cá, com várias premiações políticas, com discursos políticos. Até agora o Ricky Gervais tirou sarro dessa elite cultural hollywoodiana, endinheirada e alienada. Para quem não viu, lá no Globo de Ouro, ele que é um apresentador britânico, né? Ele é um humorista britânico. Ele disse que esse pessoal não tem nada a falar para o mundo, porque eles não vivem no mundo real, eles não conhecem o mundo real. You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Ele fez uma crítica no sentido dos discursos que atores, diretores fazem falando sobre... Isso, mas ainda assim tem uma certa importância, né? Isso que eu disse, né? Não deixa de ser uma chancela dessa elite alienada a uma narrativa. E não dá para negar que talvez o público um pouco mais esclarecido veja isso com alguma ressalva, mas há todo um público que vê isso realmente como um selo de aprovação, ou no mínimo de reconhecimento, né? A própria Petra já se manifestou hoje pelo Twitter dizendo que é o reconhecimento ao perigo que a democracia corre no Brasil. Então o uso político dessa indicação é inegável. Muito agradecida a todos os meus companheiros
E esse uso político, você já pôde perceber também aí, Paulo, nas reações dos dois lados dessa moeda política, né, que existe no Brasil? Como é que dá para interpretar, assim, do que você já ouviu nas redes sociais? Uma exaltação muito grande de um lado e do outro lado também as críticas. Sim, uma exaltação, né? E até o que eu escrevo aí no meu artigo é que é curioso ver essa exaltação, porque a esquerda brasileira tem um histórico de luta contra o imperialismo, o colonialismo cultural, e assim, anos 70, anos 80, isso foi sempre visto com maus olhos, e hoje eles estão extasiados com a indicação. E por outro lado tem esse discurso da direita com o qual eu não concordo, de desvalorizar o Oscar. Assim, eu acho que isso aí é tapar o sol com a peneira. O Oscar tem algum valor. Aí, no caso, o que eu faço é criticar essa visão de que o Oscar é realmente importante, mas ele ainda é. Como obra cinematográfica, tem algum mérito? Olha, eu consumo bastante documentário. Uhum. Eu não consigo ver, eu acho que assim, como Michael Moore, de repente, o negócio é tão tendencioso, que ele vira quase uma peça de ficção. Inclusive, a diretora alterou digitalmente algumas imagens, então eu acho que esse viés, assim, ele perde valor como documento, entendeu? Como documento histórico. Ele ganha status de uma peça de propaganda política. Aí, assim, eu não sou crítico de peça de propaganda política. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Vejamos o que a academia vai dizer sobre isso, né? Se a premiação lá no dia 9 de fevereiro, dia 9 de fevereiro vai trazer aí esse Oscar para o Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa. Se você quiser mais informações, então, sobre o Democracia em Vertigem, sobre o texto aqui do Paulo Pozonoff, é só procurar lá na Gazeta do Povo. Paulo, obrigado, até a próxima. Obrigado, Márcio. O início de 2020 está marcado por um momento histórico para o país, a reinauguração da estação Comandante Ferraz, a Casa do Brasil na Antártica. O governo federal está reinaugurando nessa semana a estação Comandante Ferraz, que é a base brasileira na Antártida. Um projeto arquitetônico, se você for pesquisar aí na internet, você vai ver que é considerado uma joia da arquitetura essa nossa nova estação. Essa reforma ela moderniza e amplia as estruturas dessa estação. Mas e quais são exatamente os interesses do Brasil na Antártida? Eu converso sobre esse assunto agora aqui no 15 Minutos com o Leonardo Desideri, ele que é repórter de República da Gazeta do Povo em Brasília. Ô Leonardo, vamos relembrar rapidamente a história recente da presença brasileira na Antártida, que foi marcada por uma tragédia. O incêndio na madrugada de hoje destruiu a base científica do Brasil na Antártica. 2 militares brasileiros morreram. O incêndio começou por volta das 2 da madrugada, hora de Brasília, no local onde ficam os geradores de energia da estação Comandante Ferraz. Que exatamente leva a esse momento agora dessa reforma das instalações, né, Leonardo? É isso. O Brasil tá lá na Antártida com uma base de pesquisa científica desde os anos 80, né? Uhum. Mas aí em fevereiro de 2012 teve um incêndio na estação que matou 2 militares, né? E o Brasil precisou realocar os pesquisadores que estavam lá, né? Construiu alguns módulos provisórios. Então está desde fevereiro de 2012 sem uma base lá e agora está voltando, né, com essa nova estação, né, para retomar as pesquisas, agora com uma base muito maior, né. Antes, por exemplo, a base antiga ela tinha 4 laboratórios e essa nova ela tem 17, então é uma base muito maior, né. E a obra, então, ela foi feita de 2012 para cá, para ser inaugurada agora, né? Ela foi feita de 2015. De 2015. 2016 para cá. O governo lançou uma licitação, né? Uhum. Aí uma empresa chinesa ganhou a licitação em 2015 e começou as obras em 2016. Interessante. Uma empresa chinesa, então, é responsável, né? Exato.
E tem os valores do investimento que foi feito para essa obra, Leonardo? Sim, a obra foi orçada em quase 100 milhões de dólares, né? O que dá aí mais de 400 milhões de reais, né? E o que exatamente o Brasil pesquisa por lá, hein, Leonardo? Bom, primeiro, o principal objetivo do Brasil ali é fazer pesquisa científica, né? A Antártida, ela não está liberada para exploração comercial de recursos minerais, então todos os países que estão lá estão ali para fazer pesquisa científica. E o Brasil está ali para pesquisar principalmente em áreas como meteorologia, química, microbiologia, biologia molecular, e principalmente as pesquisas têm relação com questões ambientais e questões climáticas, né? Esses são os temas mais estudados, né? Por exemplo, os últimos projetos, alguns têm a ver com questões sobre mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas em alguns ecossistemas. Também tem alguns estudos relacionados com a previsão do tempo, a previsão do clima no Brasil, estudos cujos resultados podem favorecer, né, essas previsões. Tem também algumas pesquisas no campo da biotecnologia, para desenvolver medicamentos, para desenvolver também para a agricultura pesticidas e herbicidas. Então, são várias pesquisas. As pesquisas, elas se dão nos mais diversos campos, né? Então, na biodiversidade, na biotecnologia, na medicina, para a agricultura, né? Organismos que lá existem, né? Que têm depois sua influência, né? No nosso parte do Oceano Atlântico, né? E, obviamente, na questão do clima, né? Do que vem de lá e tem efeitos, né? Sobre o clima aqui no Brasil. E óbvio que essa discussão do meio ambiente, a discussão do século XXI, né, não tem a mínima dúvida que nós temos que buscar de todas as formas preservar, né, a nossa vida na Terra e manter o nosso planeta o mais saudável possível. E tem também, para a gente fechar, uma questão diplomática envolvida aí na questão da Antártida, né, Leonardo? Sim, os países que estão na Antártida, eles estão ali para fazer pesquisas científicas, principalmente. Mas existe, desde o século XIX, quando a Antártida foi descoberta, uma briga sobre... alguns países reivindicam a posse sobre partes do território da Antártida, né? E aí tem vários tipos de argumentos para isso, né? Proximidade, vários tipos de argumentos. E aí, para evitar qualquer tipo de confusão, em 1959... 12 países que tinham interesses na região da Antártida, eles assinaram um tratado, né, o Tratado da Antártida, que acabou sendo assinado depois por outros países, inclusive o Brasil, né. E esse acordo, ele estabelece que a Antártida é um território livre, que todos os países têm liberdade para estabelecer centros de pesquisa científica na Antártida. Desde que com fins pacíficos. Então, ninguém pode usar a Antártida com fins militares, né? Sim. Mas aí foi renovado esse acordo de 1959, foi renovado em 1998 para os 50 anos seguintes, até 2048. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a décadas, né? Então, se realmente a Antártida não vai ser explorada comercialmente até 2048, né? Então a gente não sabe se esse tratado vai continuar do jeito que está. E a importância de ter uma base lá é ter uma presença para garantir um poder no futuro, né? A gente não sabe se vai ter exploração, por exemplo, de minerais. Os recursos minerais da Antártida são muito ricos, né? Tem pesquisadores que dizem que a Antártida tem a maior reserva de água doce da Terra, e também tem petróleo lá, gás natural, ouro, prata, cobre. Então, são riquezas que daqui a algumas décadas podem ser exploradas, e o Brasil está presente lá. É importante, talvez, para isso, né? Não é nada garantido, mas é algo que a muito longo prazo pode ser importante. Legal. Leonardo Desideri, repórter da Gazeta em Brasília. Obrigado. Até a próxima, Leonardo. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, nosso podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Hoje, durante a minha conversa com o Leonardo Desideri, você ouviu trechos de uma entrevista do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, à TV Brasil.
Lembrando que o 15 Minutos tem a produção do Moreno Valério, da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!